Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder, tô com o Rafa aqui pra gente ver o videozinho do Tucas, porque ele fez um vídeo de Dark Souls, a gente tá viciado em Dark Souls. Na verdade, eu tô conhecendo mais o mundo da From Software, tô adorando, o Rafa já é viciado, já é macaco velho nesse negócio. Prazer. Ai, meu Deus. É isso, eu não sei como fazer a introdução e vamos lá. É o nerd crônico aqui, vamos que vamos, é nóis. Pronto! Finalmente, depois de gastar uma fortuna no meu sistema, eu posso me conectar na internet. Ah, não, propaganda! Sim, propaganda! Oh, meu Deus! Privacidade? Tá bom, vovô. Eu entendo tudo de tecnologia e não preciso de nada disso. Olha, muitas edições. Muitas edições. Se você não dá valor para sua cibersegurança e privacidade online, pode ter certeza que hackers e empresas que coletam seus dados darão. No decorrer de um ano, gamers sofreram quase 6 milhões de ataques de malwares em seus sistemas. Caraca, todos eles foram impedidos pelo Kaspersky. Meu O Deus. Computador de uma solução merchan. completa de cibersegurança e privacidade que vai Tem muito gente além que faz de isso vírus, mesmo. já que inclui funções pensadas para os Né? gamers. Em 2022, os produtos da Kaspersky apareceram em 73 testes de veículos independentes. E eles ganharam o primeiro lugar em 69 É de deles. produção, pois é, né? 69? Olha só. Legal. Legal. Cibersegurança disponíveis à sua escolha, permitindo que você adquira o que melhor se encaixe nas suas Viu, necessidades. gente, o negócio é Além fazer do modo de merchan. jogo que não executa Que tarefas bosta. que tiram o desempenho do seu PC enquanto você joga, o Kaspersky isso, oferece uma cara? VPN ilimitada e ultra Tava rápida, conectada a jogando, dispositivos conectados à sua câmera e microfone. Protege seus Cyberpunk dados no financeiros e lançamento? informações Não, sobre não foi nem- transações não online, foi- além de É rastreamento o via Rex GPS, Phil proteção de com a dados placa e de vídeo bloqueio do seu dele, celular em 10 caso de anos furto. jogando Tudo isso em um Cyberpunk. pacote que Ah, custa é verdade. menos de R$100 por Teve... ano. O que foi? Ah, é... Mas podia ser melhor, né? Não só poderia, como é. Usando o cupom Foi Crônico, Tulou o que pacote premium quando do saiu pra Kaspersky Steam o negócio tava por assim também? 69,93 Também. por um ano. 69? Legal. Legal. Valeu, Kaspersky. Tanta proteção custando tão pouco, é impossível não ficar seguro online. Cupom válido por tempo limitado. Garanta sua cibersegurança clicando no primeiro Bom, link da descrição. Esse daqui Olá, pessoas que me é a Dark, consomem fins da internet. é o Aqui Dark quem fala Souls é o das reviews Tucas, dos e Dark obrigado, Souls. Voz Feia Games, pelo belo presente que É você o, me é deu o na Dark BGS Souls dos vídeos de modo Sem easy de Dark dúvida, Souls. uma baita Ah, tá. adição à minha coleção de roupões. Sejam todos Ele tem bem-vindos a roupões, mais um que vídeo bonito. sobre um assunto na qual existem dois lados extremamente distintos e que nenhum deles está minimamente disposto a mudar de opinião e concordar com o outro. Um verdadeiro clássico da internet. Ah, política. Não, pera. E por que não dizer um clássico do Brasil no período eleitoral? O modo easy em Dark Souls é um assunto que por algum motivo sempre insiste em voltar para os Trending Topics. Mais vezes Por do algum que as motivo. pessoas Isso não é voltaram novo? a sala do Warstein e Não. do Smaug para enfrentar eles. Desde a época do Dark Inclusive, Souls pela mesmo, difusão e Dark Souls 1 popularidade tinha- gigante que o jogo Ai, foi tinha que ter tomando modo nos últimos easy, anos, eu acho que o mais Ah. correto seria dizer a polêmica do modo easy em Souls-likes. Até porque a última vez que essa discussão voltou à tona e motivou a fazer esse vídeo foi por conta de um Souls-like, Lies of P, lançado no ano absurdo de 2013, que foi muito bem recebido pelos fãs do gênero, por ter forte inspiração na estética de Bloodborne e na dificuldade barra jogabilidade dos games da Cadê a From. versão Isso PC, volta From porque toda Software? vez que um novo Não sei... Pera aí, eles não... Ah, não, mas não é a From Software que fez. O quê? Não, pera aí. Quem que fez Light to P? Não sei. Ah, não lembro o nome da Eu empresa. não lembro, mas não é a From Software. É... Sei lá, um dia, quem sabe. Souls-like é lançado, as pessoas veem a galera Vai, jogando chat, ele, ajuda querem nós aí, participar mas é do burro. hype, mas ao jogar, Eu são manjo de confrontados anime, com não uma de jogo. dificuldade que não estão acostumados. Dificuldade essa que é uma das Um assinaturas. estúdio aí. Obrigado. Toda vez que esse assunto volta, principalmente no Twitter, ele traz diversos tópicos pertinentes, porque se discute inclusão, acessibilidade, arte, proposta, tipo de público, visão do criador, enfim, um monte de argumentos que apesar de eu já ter uma opinião formada sobre esse Neois. assunto e que Neois. em algum momento eu vou falar nesse vídeo, eu tenho que dizer que eu acho essa discussão, não ironicamente, bem interessante. Saibam que eu vou estar diluindo a minha opinião sobre o jogo e a sua dificuldade no decorrer desse vídeo. E pra começar, eu acho que o contexto da minha relação com a série é importante pra vocês entenderem o que eu vou dizer. De fato. Contexto, gente, contexto. Eu fiz um vídeo horrível que vocês não devem assistir porque ele é de abril de 2020, falando sobre como era horrível ser horrível em Dark Souls. Porque eu manjava tão pouco da mecânica e da proposta do jogo que eu realmente achei que eu nunca ia conseguir aprender a jogar isso aqui. Eu pegava qualquer jogo Souls e tentava jogar ele como se ele fosse um hack and slash. Ei, Kazu!
Eu falhava miseravelmente tentando desviar de golpes, desrespeitava todos os inimigos e não tinha paciência nenhuma pra esperar o momento certo de atacar. Sabendo Eu quanto também não. esses jogos foram aclamados, Te vendo os entendo. memes, Não tem armas, até hoje. armaduras e estilo de jogo, eu ficava completamente agoniado por ser ruim nele. E a ainda ponto de não joga conseguir melhor fazer que uma parte galera do aí. Clube dos Souls. Mas aí, Clube do eu Souls. joguei Bloodborne. Metal! Em Bloodborne, Caralho. então você pode não respeitar o jogo e jogar que nem God of War, é isso? Bloodborne te recompensa por ser agressivo. Ah, A ideia é fazer rally mesmo de golpe. entendi. Bem, quando sair pra PC, Cadê Quando a liberação sai, de Bloodborne, Uma Sony? Não coisa sei, pô. finalmente mudou pra mim. Tanto que até Free hoje Bloodborne! é uma melhor Free! porta de entrada pra quem quer começar Souls Likes, por causa da troca de sangue. Como eu tinha o costume de tentar jogar esses games como se eles fossem hack and slashes, eu acabava tomando muita porrada dos inimigos e morria fácil no processo. Mas como Bloodborne tem um esquema que uma parte da vida que você perde quando toma dano de inimigos pode ser recuperado quando você bate neles de volta, isso me ajudou bastante a continuar e avançar no jogo. Bloodborne é até hoje o meu Souls-like favorito e eu acho uma pena e uma vergonha ele tá preso numa versão mal otimizada numa única plataforma. Depois de finalizar o Bloodborne, eu consegui Tem jogar também pra com PS5, facilidade mas- Dark Souls 1, Elden Ring, Dark É Souls tão 3, ruim quanto pra habilidade. Isso mexer é nisso. isso que eu comecei, Isso mas aqui, isso. travei nessa velha desgraçada. Isso aqui, isso Eu é pretendo forte. voltar nele quando eu tiver mais tempo. O fato é, eu consegui aprender a jogar Souls Likes depois de velho. Tanto que eu mudei o nome desse vídeo pra Esse Vídeo é Velho, já aprendi a jogar essa desgraça. Porque volta e meia, alguém tá lá me dando dica nos comentários e eu já aprendi. Ter entendido certeza? a proposta do Tem jogo certeza? e ter tomado gosto pela evolução que ele me proporcionou. Já muitas tá no vezes New através Game da imposição mais de desafios 17? injustos, me Não, não, fez só o 7 dar mesmo, tá bom. valor aos É seus 7, likes, tá. como entender por que as pessoas amam esses jogos. Tudo isso, mesmo comigo sendo horrível neles. E eu atribuo a minha insistência pra aprender, basicamente porque antes de desistir de vez, eu conhecia a história de origem deles. Oh. O Miyazaki era um gerente de contas numa filial da Oracle Corporation aos 30 anos de idade. Da Oracle? Um belo dia, ele jogou o Ico. Ele sempre curtiu games, mas com o Ico, ele achou a parada tão foda que decidiu que aquilo era o que ele queria fazer Queria pelo muito resto jogar da sua Ico. vida. O cara pediu demissão na Esse eu Oracle, nunca joguei. procurou emprego, foi entrevistado pela Eu From joguei e só o começou Shadow- a trabalhar como Shadow of game the Colossus. planner em Armored Core Last Raven. Se saiu bem nesse trabalho e já foi promovido a diretor em Armored Core Armored 4. Core, Nessa preciso- época, The preciso Elder jogar Scrolls também. 4 Oblivion da Bethesda estava recebendo todos os holofotes da indústria. Não apenas pelo seu setup medieval, que pra época era extremamente imersivo e inovador, como também pelo fato de que o Oblivion teria sua versão de console exclusiva apenas no Xbox 360 por um ano. E isso fez a Sony procurar a From, que já tinha um histórico de criar games com temática medieval em primeira pessoa para suas plataformas, como Kingsfield no Play 1 e Shadow Tower Abyss no Play 2. Nesse ponto, Miyazaki estava trabalhando como diretor no seu segundo jogo da série Armored Core, e mesmo sendo um nerdão dos RPGs que adorava fantasias medievais, ele não tinha como simplesmente largar tudo e assumir esse projeto, que inclusive já estava nas mãos de outro diretor. Mas pro azar desse outro diretor e pra sorte do Miyazaki, o projeto desse game que deveria ser o Oblivion Killer da Sony atravessou um desenvolvimento complicadíssimo por quase 2 anos, com a equipe da From que estava envolvida nele tendo dificuldade extrema de sequer conseguir Esse apresentar jogo uma teve que versão ser de cancelado protótipo múltiplas vezes promissor. por causa Isso disso. quase fez o game ser cancelado pela Nossa. primeira vez e o diretor dele foi tirado do projeto. Foi aí que a From resolveu dar chance pro seu diretor novato que vinha desempenhando um bom papel na série Armored Core. O Miyazaki assumiu a parada. Como se o destino agisse em prol do nosso amante de pântanos venenosos, aconteceu uma coisa que quase nunca acontece na indústria de games. Pois. Como esse projeto encomendado pela Sony Eu amo era Monkey. considerado internamente na From um fracasso, porque É, ele não mano, avançou puta quase merda. nada em 2 anos, o Miyazaki recebeu uma espécie de carta branca da From pra poder fazer quase tudo que ele queria. A vibe era tipo, o que é um peido pra quem tá cagado? A Sony Faz já acha que a sentido. gente não vai conseguir entregar nada de decente mesmo, então deixa o cara fazer a parada aí pra ver o que sai. Dificilmente em jogos com investimentos de grandes publishers a gente vai ver alguém com tanta liberdade como o Miyazaki teve nesse projeto. O próprio Kojima, que é o Kojima, por anos teve atritos com a Konami pelo tanto de intromissões criativas que a empresa tinha no seu tadinho. trabalho como diretor na série Metal Gear. Mas de alguma maneira, o Miyazaki, que naquela época podia sim ser chamado de novato na indústria, conseguiu mudar a câmera do jogo que estava sendo planejada desde o início em primeira pessoa para uma fixa em terceira, alterou
completamente a Explica, proposta de exploração de mundo aberto para mapas explica. menores que seriam interconectados. Desenvolveu uma nova proposta de combate explica a que se câmera ruim de baseava em Elden Ring? cautela, com perda de experiência na morte e até a mesma de mesmo Demon Souls. trabalhou no desenvolvimento É. de uma história que, ao mesmo tempo que parecia vaga, conseguia ser extremamente intrigante e aberta para diversas interpretações. E eu não sei qual o nível da lábia desse maluco, mas provavelmente ele é o Agostinho Carrara japonês. Até onde se sabe, ele teve que brigar por muitas dessas mudanças, principalmente a alteração da câmera, já que a visão em primeira pessoa é o que mais assemelharia o jogo a Oblivion. Mas no fim das contas, ele conseguiu tudo o que queria. Basicamente, resetou o desenvolvimento do jogo. Todo o lance daquele projeto originalmente ter sido idealizado para competir com Oblivion, aos olhos do Miyazaki parecia muita presunção por parte da Sony. E o único escopo que realmente foi mantido foi o setup medieval. Nas reuniões de updates do projeto, ele nunca mencionava a dificuldade do jogo, dando ênfase sempre em outros aspectos, como combate, bosses e a evolução de personagem. Mas não se enganem, porque sim, o jogo visava ser difícil desde o começo, sendo considerado em determinado momento que ele fosse baseado em permadeath. Ou seja, o seu save seria deletado do PlayStation 3 toda vez que o seu personagem morresse. Vocês conseguem imaginar isso num jogo Souls? Bom, o Miyazaki imaginou. Mas isso foi descartado. A dificuldade não. E ela era Não um tinha assunto como. que não era mencionado nas reuniões com a Ele Sony. tinha, mas aí porque teria que ter Miyazaki que- sabia que no momento que a galera responsável pelo marketing tivesse noção dela, ele receberia uma ordem imediata pra mudar aquilo. Desse jeito, aos trancos e barrancos e com uma lábia invejável escondendo da Sony uma das principais características do jogo, uma demo do Demon Souls ficou pronta. Finalmente o jogo estava pronto para ser revelado e testado pelo público na Tokyo Game Show de 2008. 2008, caraca. E foi um desastre. A galera que testou, detestou. Os jogadores inicialmente gostaram da apresentação e setup do jogo, mas simplesmente não conseguiram curtir a gameplay, que era o foco das críticas. O produtor da Sony, que fazia a ponte entre a empresa e a From, disse que além de pouquíssimos jogadores conseguirem chegar até o fim da demo, muitos acharam que o combate ainda estava sendo desenvolvido, quando naquela altura ele estava basicamente pronto. Pelo estilo aparente de um action RPG, as pessoas tentavam jogar ele como se fosse um Musou. E aí, apanhavam feio, porque não conseguiam dominar os controles confusos e estilos de gameplay jamais vistos até então. Os comandos não são tão Era a mesma intuitivos coisa na que eu primeira fazia. Eu testada. jogava esses jogos como se eles fossem hack and slashes. Mesmo com essa E Demon Souls ainda é mais recepção travado, nada então ele exige confiante que você por seja um parte do pouco mais público da TGS de eficiente. 2008, o jogo ainda assim foi lançado sem grandes alterações no seu escopo, como um exclusivo do PlayStation 3 em fevereiro de 2009. E na sua semana de lançamento no Japão, ele vendeu incríveis 20 mil cópias. Um número irrisório e que marcou mais um capítulo de fracasso na cara. história de desenvolvimento de Demon Souls. Nada. A esperança do Miyazaki, e de certa forma da From, passou a ser então que a Sony publicasse o jogo no ocidente, o que poderia abrir portas para um público novo mais disposto a desvendar as mecânicas do game. O problema é que quando o então presidente da Sony na época, o Shuei Yoshida, jogou Demons, ele descartou qualquer possibilidade de gastar mais um centavo com aquele jogo, publicando ele fora do Japão. O motivo? Bom, ele passou 2 horas jogando o game, não conseguiu passar da parte do tutorial, achou o jogo uma besteira e simplesmente nunca mais jogou. Mas esse jogo aqui não é conhecido hoje em dia por ter criado um gênero de sucesso, sendo um fracasso. O PlayStation 3 foi um dos primeiros consoles que não veio com trava de região, o que significa que pessoas que moravam nas Américas e tinham PlayStation 3 feito na América podiam jogar jogos de regiões japonesas, e antes a parada não era assim. Se você tinha um console europeu, antes você precisava de um jogo com a região PAL. Para poder jogar ele no seu console. Essa paradagem é muito forte. Notícias sobre games, youtubers, streamers e gamers no geral começaram a importar o Demon Souls. A palavra no boca a boca A de um quinta jogo obscuro série. feito por uma empresa japonesa e que era impossível de ser zerado começou a se espalhar. E isso acabou criando uma demanda para que o Demon Souls fosse publicado em outras regiões do mundo. Como a Sony não queria gastar mais um centavo com a suposta bomba criada pela From, ela Quebrou entrou o em pau. acordo pela publicação do jogo nas Américas pela Atlus e na Europa pela Bandai. E na primeira semana de outubro de 2009, Demon Souls vendeu 100 mil cópias fora do Japão. Tava dado então o primeiro passo de Tá, um novo gênero de sucesso. legal. Legal. Pô, bacana, ele tá
pegando bem a história Volta e mesmo, meia, tô adorando uma isso. outra discussão que também sempre volta à tona, além do modo fácil no Dark Souls, é o questionamento que abrange toda a indústria. A pergunta, jogos são arte? Bom, pra mim, a resposta desse questionamento é um sim incontestável. Existem milhares de processos artísticos envolvidos na produção de um jogo, desde a sua concepção até a sua publicação, seja tanto na sua parte visual quanto na sua parte sonora. Só que como jogos representam a junção de diversos setores artísticos a fim de se unirem e ser uma coisa só para serem vendidos em larga escala, muita gente acaba esquecendo dessa parte, mas a gente tem que levar em conta que eles são arte, mas arte também é um produto. Eu sei que parece que eu tô divagando, mas deixa eu explicar. Sabendo todo o perrengue que existiu na concepção do Demons, que literalmente criou um gênero que é super popular e replicado aos montes, a minha posição acaba sendo a de sempre respeitar 100% a visão artística e o cuidado que o Miyazaki tem até hoje nas suas criações. Até mesmo a parte dos pântanos venenosos. Pra quem faz isso em todo jogo, cara. Enfim, Todos. aqui é o ponto da Todos minha têm opinião um. que eu sei que pode É só usar o existir cão a de maior caça. divergência entre eu e aqueles quando não que tem? acham que sim, deveria existir um modo Chora. fácil em Dark Souls. Levando em conta que eu sou uma pessoa que por um longo período de tempo foi muito horrível nesses jogos e até hoje eu não sei jogar muito bem, eu entendo que a dificuldade e o desafio muitas vezes injusto presente neles estão intrinsecamente conectados com a gameplay e a proposta central que o jogo tem. Eu acho que você não vai conseguir experienciar o mesmo game simplesmente excluindo um aspecto chave na qual ele foi concebido. Assumindo que os jogos são arte, mas também são um produto que as empresas querem sempre estar vendendo mais e mais, eu tenho certeza absoluta que a parada que a From Software mais fala na orelha do Miyazaki é: pelo amor de Deus, põe um modo fácil nesse jogo que a gente vai vender ele que nem água no deserto. De todas as pessoas que eu admiro... Ninguém falaria isso pra ele hoje em dia. Ele é o presidente da From. Pelo fato de ele ter toda uma história de perrengue e ter conseguido se Ainda manter fala, ele firme fala, pra poder "Foda-se." tornar realidade a visão que ele tinha sobre Toma um golpe premium essa aí, insistência input read. dele, apesar Toma. de todo mundo achar que a Getgood, parada foda-se. tinha que ser mudada, que tava mal feita, que era ruim, no fim gerou um gênero que na sua essência vai contra a lógica comercial da indústria dos videogames. Isso é verdade. Eu quero até dar um ponto aqui, cara. É muito louco esse negócio de você criar um jogo e propor o que você quer ali. Porque o que acontece muito, ou pelo menos existe uma abertura maior, é pra jogo indie hoje em dia. Porque eles podem propor, eles podem falar, olha, eu tenho uma ideia diferente. Eu quero que você jogue esse jogo com uma visão e uma perspectiva diferente e eu vou te ensinar você a jogar meu jogo. E isso daí é ótimo. Vai, não um melhor exemplo, mas um exemplo que eu pego de cabeça, voltando até na época do Shadow of the Colossus. Ele é um jogo que fala, você vai aprender a jogar o meu jogo. Você não vai jogar do seu jeito, você vai entender o que eu tô propondo e você vai jogar dentro das minhas regras. Então você vai ter que parar, entender, absorver e jogar. E aí você vai entender o que é o negócio e vai ver que a coisa é maravilhosa. Porque ele tem o aspecto do mundo medieval de fantasia, a ideia de bichos gigantescos, mas o combate é metódico, ele é amplo, ele é lento, você tem que ter paciência, e a recompensa vem em você experimentar esse momento. Outro jogo também que tem mecânicas muito próprias, o Journey. Cara, é uma jornada. Você vai entrar no jogo, você vai experimentar as sensações dos momentos, dos cenários, e você vai apenas andar no jogo. E essa é a jogada do jogo. Vai! Sabe, quando existe uma proposta em um jogo e ele vai fazer eu parar, prestar atenção e entender o que ele tá propondo pra mim, poxa, se eu negligenciar, a culpa é minha. Se eu quiser jogar Shadow of the Colossus como um hack and slash, a culpa é minha! Não é do jogo! Eu não tô respeitando o jogo, eu não tô entendendo o que o jogo tá me propondo. Aí é foda, cara. E tipo, quando eu vejo o Dark Souls fazendo isso, eu quero te fazer uma proposta. Ele senta e vai e explica. Beleza, vamos lá. Agora vai se ele sabe fazer isso. Eu não joguei Demon's Souls, eu não joguei Dark Souls 1, eu não joguei o começo desse negócio. Então eu não sei o quão bom ele era de game design pra me explicar, sabe? É que nem um professor quando tá tentando te explicar a matéria pra você ir na prova.
né, pra você fazer a prova. Tem professor que explica bem. Tem professor que fala, olha, esse 1 mais 1 é 2 por causa disso, disso, disso. Tem professor que é uma porcaria, que não sabe te explicar. Aí você vai ter que ir no chat GPT descobrir. Não faça isso. Então, assim, é complicado, porque assim, o professor vai ter que te ensinar. Agora ele sabe te ensinar bem? Isso é um problema. Então... No começo não era tão fácil, né? Não. Eu imaginei. Principalmente Dark Souls 1. Na real, o Demon Souls até que ensina um pouco melhor. A única coisa confusa é a tendência de mundo. Mas Dark Souls 1, ele é muito minucioso com alguns detalhes e que não são realmente explicados. É uma coisa que você tem que parar e ler em algum lugar, porque o jogo não vai te mostrar. Por exemplo, o contador de humanidade. Tanto que isso foi removido dos outros jogos justamente porque é um negócio muito confuso e eles não têm lugar para aplicar isso aqui. Mas quando você entra nos elementos mais que ele mais comentado, a interconectividade das áreas, as regras não ditas sobre parry ou algum tipo de movimento que você pode usar para facilitar seu jogo, a questão das fogueiras, Kindle, isso tudo é apresentado bem explicado, mas tem coisa que ainda precisava ser lapidada. Porque, querendo ou não, não só pelo lado de Dark Souls, jogos estão ainda na sua infância, em quesito de arte, se você comparar. Não precisa nem ir para quadros ou literatura. Filme, por exemplo, já está mais avançado nisso do que jogos. Então, quando você pega um Dark Souls que está fazendo uma proposta muito diferente do que o que é mais as coisas mais comuns hoje em dia. Um sandbox com uma gameplay muito semelhante uma das outras, ou jogo-filme. Quando vem esse jogo com uma proposta diferente, o pessoal vai remeter o quê? A uns jogos mais, entre aspas, comuns, clássicos. Então, pensaram como um tipo de um hack and slash, que era famoso na época. Aí não era apanhar. E apesar de eles estarem impondo no jogo algo que eles não conhecem, também entra essa questão do que é o mercado, sabe? O que está acostumado a ter como produto. Isso é um negócio que eu entendo quando chega uma pessoa e fala, eu não entendi como usar esse jogo, sei lá, o Sekiro, eu tava pensando que era um hack and slash, um Ghost of Tsushima, alguma coisa do tipo. E não é. Mas eu não te culpo, porque quando você olha para um jogo desse, a primeira coisa que você pensa é que nem aquele outro, vou tentar jogar da mesma forma. E você não consegue. Sim. Hoje em dia, o Dark Souls 3, Elden Ring, o próprio Sekiro, o Bloodborne principalmente, já estão mais claros quanto a dificuldade é essa, a intenção é essa. Agora vai aprender a jogar deste molde. E a partir daí você joga como você quiser. Mas você tem que seguir o molde, senão você vai apanhar, e aí a culpa não é do jogo. Sim. Não, e outra, tem como ele te instrui, os primeiros passos que você dá. Quando você quer propor algo complexo, você tem que ensinar essa complexidade. Eu lembro muito bem como Metal Gear ele era muito bom em fazer isso. O jogo é complexo, e eu vou te ensinar essa complexidade. Eu vou fazer um tutorial, inteligente, e não apenas texto, e você X faz isso, X faz aquilo. Uma coisa que, por exemplo, eu não gostei muito de Elden Ring, no começo, foi o tutorial dele. Porque ele é mastigado, mas eu não acho que é um mastigado bom pra te ensinar o que é um Souls-like, vamos dizer assim. Sabe? Pra te entrar na franquia. Pô, você vai jogar Elden Ring. Aquele é o tutorial. Você fala... É um tutorial expositivo, mas não eficiente. Mas pelo menos ele te explica tudo bonitinho ali, com um monte de texto. Então, beleza, eu vou mastigar o máximo que eu conseguir, mas eu não vou te instruir de uma forma muito mais, sei lá, natural, entrando no jogo. Sei lá, Dark Souls 3 fez isso melhor. Por mais que ainda seja, sei lá, meio difícil o bagulho, ele te ensina algumas coisinhas ali menos... mastigado, ou expositivo, posso dizer dessa forma. Então é difícil ensinar
alguém a jogar Souls-like. Eu só joguei Sekiro, Dark Souls 3 e Elden Ring. E desses 3 eu acho que Sekiro explicou melhor o começo. Mas ainda, de novo, não é uma entrada fácil. É uma progressão legal, mas uma entrada meio difícil. É Dark Souls 3 mesmo. Porque, pelo menos desses 3. Porque a entrada dele em relação ao boss é uma escala de dificuldade muito maior. Uhum. Só que ele te deixa bem separadinho o que cada elemento é. Então, você tem um tutorial, sei lá, pra fazer o golpe após uma rolada. Uhum. Então você tem um inimigo ali preparado justamente para você treinar esse golpe, né? Aplicar esse golpe. Sim, isso é verdade. Sekiro, só que ele não te explica isso. No Sekiro, todo momento que ele tem algo separado, ele te pausa para explicar alguma coisa. É um textão. É verdade. Porque daí o Sekiro também tem o seu próprio molde, então ele pode fazer isso. Uhum, sim. Eu diria que dos jogos mais realmente, digamos assim, o Souls-like raiz, Uhum. o Dark Souls 3 é melhor que ele e o Bloodborne, inclusive, seriam o melhor exemplo para como fazer o tutorial, porque o do Bloodborne você entra numa área que você vai ter que matar um bicho forte no soco. Uhum. Se você conseguir, tem umas recompensinhas. Se você não conseguir, agora você vai pro tutorial de verdade, que é primeira área do jogo, explora tudo. E cada vai ter um inimigo aqui que vai te ensinar a lidar com parry, que vai te lidar com rally, agressividade, e você que aprenda. A gente não vai botar textinho para você aprender. O texto de apoio, ele pode ajudar porque ele é mais mastigado. Mas se você tem um bom level design no jogo, ele faz a coisa ser mais fluida. O problema é que é difícil pra um caralho você fazer um level design fluido, funcional e instrutivo pra um Souls-like. É muito difícil. Porque, cara, Souls-like literalmente não, mas eu acho que pra algumas pessoas é dar murro em ponta de faca. Assim, você tem que sangrar um pouco pra você conseguir entrar no jogo. E eu sei que cada um vai ter a sua própria experiência, vai ter a sua própria bagagem de entrar dentro de um Souls-like. A conversa é mais difícil, mais profunda quanto a isso, mas eu entendo que é um gênero difícil de entrar. Porque você precisa se permitir entrar. E alguma bagagem anterior, principalmente em jogo de ação, ia mexer com controles mais complexos, onde seu personagem faz muita coisa, também é interessante. Mas não você vai tirar o seu vício disso. Jogo, sei lá, God of War, Devil May Cry, beleza, você já tem bagagem do que é uma mecânica de hack and slash. Beleza, entra em Dark Souls, perde o vício da frenesi de apertar botão pra dar ataque e matar bichinho, pra você pensar, respirar e ver que o jogo joga de um ritmo diferente, e cada jogo tem o seu próprio ritmo pra jogar, inclusive. Bloodborne mais rally, Dark Souls é mais metódico, Sekiro é bem rally também, sabe, é bem mais agressivo, então... Sekiro é um jogo de ritmo. Tem... Essencialmente. Bem louco pensar isso, mas o cara criou uma parada que é um sucesso comercial por justamente não ser todo mundo que consegue jogar. Isso aqui são aberrações. E sabendo que todas as empresas só visam lucrar sempre em dobro do que elas lucraram no jogo anterior, é até estranho que a inclusão de um modo fácil ainda não tenha acontecido. Mas eu consigo pensar em alguns motivos. É bem provável que a From e até mesmo as empresas que encomendam Souls-likes do Miyazaki tenham entendido o apelo que esses games têm para a comunidade que foi construída em torno deles. Elden Ring, por exemplo, superou todas as expectativas de vendas e furou a bolha do público do Souls-like sem em nenhum momento encostar no alicerce da sua dificuldade. E eu lembro que quando o Elden saiu, ele também foi um jogo que fez o assunto do modo fácil voltar à tona pela galera nova que foi experimentar e não conseguiu jogar. Mas pra mim, esse é exatamente o lance. As pessoas que jogam esses games procuram justamente serem confrontadas com a dificuldade que a série apresenta desde a sua concepção. E mexer nessa proposta central é um movimento que é possível.
mas é extremamente arriscado. Você mexeria na estrutura de um produto que é um sucesso para expandir o seu público e vender mais, sabendo que corre o risco de desagradar uma boa parte de quem já é seu cliente fiel há bastante tempo? Assim, digamos que exista um modo fácil. Dark Souls 4 foi anunciado e vai ter lá esse modo. Quando você vai começar um novo jogo, tem lá nas opções do menu Dark Souls, que é a experiência que a gente sempre teve nesses jogos, e o modo fácil, que vai ser o modo fácil. Eu imagino que existem duas possíveis reações caso isso venha acontecer. Eu, Tucas, particularmente, não faço parte da galera que ia ficar tipo: oh meu Deus, a From Software colocou um modo fácil, eles se venderam pra geração Nutella, eu não vou jogar essa desgraça. Não, eu ia simplesmente cagar. Eu ia simplesmente escolher o modo Dark Souls e seguir a minha vida. Jogando com ele sendo difícil, porque é o jeito que eu aprendi a jogar e amar esses games. Mas pode ser justamente por causa dessa galera que ia ficar: oh meu Deus, a From Software colocou um modo fácil, que talvez a From não tenha disponibilizado esse modo até hoje. E isso a gente nunca vai saber. Não, e outra, volta aquele negócio. Putz, cara, ele tocou num ponto de beleza. O Souls-like virou um gênero, criou um público, criou uma demanda, criou uma comunidade, e agora isso é solidificado, e essa galera tá aí, e os próximos jogos, eles vão saber que essa galera existe. E outros Souls-like, vamos dizer assim, que vão chegar dentro do mercado, que não é nem da From Software, também vão abocanhar essa galera. Pô, vocês querem um jogo desafiador, um jogo difícil. Mas um jogo difícil, ele também é meio complicado, porque você tem uma outra vertente do jogo difícil, o jogo injusto. E aí é complicado quando você começa a fazer um jogo injusto pra se tornar um jogo difícil. Você tá fazendo um jogo ruim. Um jogo injusto não é bom. Um jogo difícil, que testa a sua dificuldade, que ele exige que o jogador aprenda as mecânicas, e eles são mecânicas que, se você não entender, se você não aplicar, você não joga o jogo, é outra coisa. É outra coisa. Um jogo injusto é um jogo ruim. É um jogo que não cria uma curva de aprendizado. Ele cria um soft locks ou uma dificuldade assim, mentirosa, uma dificuldade que não precisava. Uma coisa que eu particularmente me incomodei com Monster Hunter, por exemplo, principalmente na Iceborne, qual é a dificuldade da vez? Esponja de HP. Todo bicho tem uma esponja de HP gigantesca. Eu falo, o jogo tá mais difícil porque eu demoro, tipo, 15 minutos a mais pra bater num bicho que eu já demorava 15 minutos. Ei, que divertido! Aí eu falo, beleza, você quer criar uma dificuldade assim? Inclusive, ouso dizer que muitos jogos que têm escolhas de dificuldade é literalmente isso. É o quanto tempo você vai gastar pra você bater naquele bicho. É o quanto esponja de HP aquela desgraça tem. E aí você cria um jogo com mais injustiça, ou com uma curva não tão orgânica de aprendizado. E Souls-like, de uma forma geral, de todos que eu joguei até então, eles são muito bem dosados, por mais que exista algum outro detalhe ali no meio, algum outro boss, ou algum outro momento do jogo que pode exigir um pouco mais, ou exigir um pouco menos, ou tirar uma mecânica do rabo do nada, ele ainda é extremamente mais balanceado do que muito jogo que tem nível de dificuldade. Pô, tem muito jogo que eu falo, eu joguei o seu modo normal. Aí eu vou jogar o modo difícil, e o jogo modo difícil, ele só tá sendo mais dano. Mais HP. Só um númerozinho a mais. Eu falo, isso não é dificuldade. Isso não é legal. Tipo, eu só tenho que apertar a bolinha pra bater mais vezes. Isso não é divertido. Porque também tem um detalhe, tipo, até aqui a gente já tem um outro jogo injusto. Uhum. Esse jogo chama Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Especificamente Scholar of the First Sin, porque a versão de expansão... O que acontece? Quando saiu esse jogo, o Dark Souls 2, ele era muito fácil. Certo. Só que daí, a From Software chorou, viu muitas reclamações, e vamos lá, vamos tentar deixá-lo mais difícil, né? Como era o Dark Souls raiz. Só que tinha um detalhe. O Miyazaki não estava mexendo nesse jogo.
que aconteceu? Dark Souls 2, como que ele reorganizou alguns itens, já veio com as DLCs e tal, só que ele fez o seguinte, ele alterou os inimigos do mapa. Como que ele os alterou? Mudou a inteligência, acrescentou novos? Então, ele acrescentou. Só. Tipo, uma área que tem 5 inimigos, agora tem 10. E eles são mais agressivos. Isso é uma dificuldade menos orgânica. Porque o que eu quero dizer quando é uma coisa orgânica? É quando o game design ele pensa que, para seguir nesse corredor, eu vou colocar dificuldades pontuais que vão te ensinar o mapa, te ensinar aonde você deve ser agressivo, aonde você deve recuar, aonde você tem que, sei lá, ser stealth, sabe? O ritmo que você vai jogar e que você vai sentir naquela situação. Se você literalmente só dobrar o número de bichos ali, ele pode se tornar injusto ou ser artificial na sua dificuldade. E, sei lá, eu lembro como... Quem que fazia isso? Que spawnava mais bicho no mapa? Era God of War? Eu sei que God of War era só esponja de dano. Tipo, o do nível médio pro difícil era, o bicho você só precisa apertar bolinha por mais 20 segundos pra você matar ele. Você fala, que divertido. Então é meio foda isso. É que no 2, tipo, até tô falando aqui, não senti problemas com isso no Dark Souls 2. Só que o detalhe não é esse. É que é muito diferente quando você vai, por exemplo, pro Dark Souls 1, que você tem uma exposição de inimigos, até nas áreas ruins. E você olha e fala, e beleza, esse inimigo tá aqui por um motivo. Uhum. Ele, seja pra te flanquear, ou esse grupo vai te atacar de uma maneira diferente por estar em grupo. Então isso realmente era um bom level design. Tipo na segunda metade do Dark Souls 1, mas isso aí é uma conversa para outro vídeo. No 2, no início não tinha muito isso porque eles eram muito fáceis de matar. Quando chegou o Scholar e fez essas mudanças, ele aumentou a quantidade. Só que ele não fez muito mais além disso. Então, é aquele problema, por exemplo, que tem em Elden Ring dos boss em dupla. Eles não conversam. Eles só estão aqui para aumentar a dificuldade de graça. Porque é fácil aumentar a dificuldade assim, entendeu? Uhum. Por isso que, sei lá, o próprio Elden Ring, tipo, tem tanto jeito de você quebrar o jogo que... beleza, quero quebrar o... Ele vai ser injusto comigo, eu posso ser injusto com ele. Sabe? Eu joguei o jogo inteiro sem invocação. Porque eu quis. Aí apareceu um boss em dupla chato pra caralho. Vou usar a invocação aqui porque vamos jogar do seu jogo. Pode ser também. Mas realmente, tipo, fazer boss em dupla em Elden Ring que não era bem pensado pra ser em dupla é meio esquisito. Que, quando você pensa pra um boss em dupla, a batalha tende a ser até um pouco mais engessada do que deveria. O Dark Souls 1 tem várias lutas em duplas e tirando uma, que é o Klaus Kornstein Smough, as outras você sente que, mano, você bate de um jeito muito específico porque daí facilita o ritmo da luta, ou invoca a gente, porque você só vai se estressar se não for assim. Eu lembro no 3 com a sombra do... qual que é o nome dele? Meu Deus, o Sullivan. A sombra do Sullivan. Sim. Tipo, beleza, eu entendo a progressão do negócio. Não é 2 bichos me dando agro, sabe? É ele só tendo mais possibilidade de dano. Aquele lá dos irmãos, sei lá, é uma luta fantástica. Eu acho que aquilo lá é um exemplo de luta em dupla, sabe? Mas ainda assim, é a mesma unidade, né? O Príncipe Demônio também. Sim. Ele é um... É verdade, os dois demônios... Os dois demônios é da hora. Tipo, a fase de dupla é a primeira. A segunda é o bicho bufado e ainda depende de como da ordem você mata, você gera um buff diferente. Eu achei isso, super inteligente. É bem da hora. É bem da hora. Já quero dar meu disclaimer. Eu não sei se o Tocas vai falar sobre acessibilidade, mas eu tenho uma conversa sobre essa palavra, mas vamos lá.
Eu disse lá no começo que eu acho todo esse assunto super interessante, mas o único ponto que me aborrece um pouquinho é a bola que a galera levanta em relação à acessibilidade. As pessoas discutem tanto o fato de que um modo fácil tornaria o jogo mais acessível e não percebem que existe uma diferença enorme entre inclusão e acessibilidade. Sem querer ser hipócrita ou pedante, eu sei que um modo fácil é capaz de tornar um jogo mais inclusivo. Ele pode permitir que jogadores que, sei lá, não têm tempo pra aprender a jogar melhor por conta de trabalho, faculdade ou família, possam se aventurar nele. Só que as pessoas precisam entender que um modo fácil sozinho não é uma opção de acessibilidade. Eu vou deixar aqui na descrição um vídeo que mostra a concepção e implementação de um dos melhores e mais premiados modos de acessibilidade da indústria. O modo acessibilidade de The Last of Us Part 2. Ele vai muito, mas muito além de uma opção de ajuste de dificuldade, permitindo que pessoas com limitações auditivas e visuais experienciem o game. Ele tem legendas personalizáveis, opções de controles remapeáveis, auxílio visual da propagação de som, modo de alto contraste, enfim, uma porrada de coisas que foram desenvolvidas e pensadas para que mais pessoas com diversos tipos de necessidades especiais possam jogar ele. Uma empresa que coloca... Cara, eu não sabia disso. Eu não sabia. Cara, eu quero dar um abraço nos desenvolvedores, porque isso é acessibilidade. Isso é. E que não é deixar o jogo mais fácil. Meu Deus! Gente, pelo amor de Deus, para de usar essa palavra errado. Sério, me dá gatinho. Muito gatinho. E caralho, parabéns pros caras fazerem um jogo assim, cara. Parabéns. Muito, muito parabéns. É uma das maiores qualidades desse jogo, inclusive. Tipo, se você abrir os menus, você vê que, tipo, como o Tuco falou, tem tanta opção pra tanta gente diferente com algum problema, que eu lembre, tem até uma opção para um controle personalizado, realmente, para, tipo, se você tem algum problema físico, por exemplo, você não tem uma mão, você personalizar o controle para jogar com uma mão. Que da hora. Pô, que legal. Parabéns, parabéns. Isso é o uso correto da palavra, né? Modo fácil no seu jogo, com a intenção de deixar ele acessível, não tá ajudando nenhum jogador que tem necessidade especial. Exato. Ela só tá sendo preguiçosa. Eu recebi alguns comentários de pessoas falando que justamente tem uma rotina super agitada com trabalho e família, que queriam que esse modo fosse incluído porque não tem mais idade pra aprender mecânicas e sofrer tentando progredir no jogo. E na boa, eu entendo essa galera. Eu adoro os games da From, mas eu não sou um fã xiita que acha eles perfeitos. Inclusive, eu adoro jogar eles, mas particularmente eu detesto o jeito vago e repetitivo que o Miyazaki tem pra contar a história de todos os seus games. Enfim, isso é assunto para outro vídeo. Bom, eu também não sinto que eu faço parte de um clubinho que, como eu sofri pra fazer parte, todo mundo vai ter que sofrer também. Mas a verdade é que no caminho árduo que eu enfrentei pra aprender a jogar isso aqui, eu fico com a sensação de que o modo easy, de certa forma, já existe. Porque você pode jogar de mago. Parece uma piada. E é. Só que a From evoluiu em muito a liberdade de estilos que você tem pra escolher se aventurar nos games dela no decorrer dos anos. Cara, e em Elden Ring, isso ficou mais escancarado do que nunca. Tipo, com 2 horas de jogo, você pode montar uma build com magia tão overpower que literalmente dá hit kill na maioria dos bosses do jogo. Até os finais. E esse vídeo aqui não tem intenção de ser uma verdade absoluta a respeito de nada. É só a minha... Inclusive, depois de eu começar a ver alguns videozinhos de combo, não é, oh meu Deus, como esses caras estão fazendo matemática mirabolante. Não, literalmente, pega o bagulho e testa. Tipo, pô, tem um bagulhinho que o cara faz, você ganha a skill dele, você faz e você quebra o jogo. Você rebenta o jogo. Ah, mas tem, tipo, a coisa mais besta do universo, invocação. Ah, ganho a invocação que o cara que tava me fazendo passar perrengue, agora eu posso invocar e cacetar o outro lá. Cara, eu literalmente a coisa mais introdutória de quebrar o jogo. Invocação. Ah, agora eu tenho 3 dog. Agora eu tenho outro bagulho. Eu tenho o dog que dá podridão. Ah, eu tenho um cavaleiro gigantesco ali que tava me banando. Ok, eu consigo invocar ele agora. Só isso. Só esse mísera mecânica já torna o jogo muito mais tranquilo de jogar. Muito mais. E aí, se você quiser explorar o jogo, pô, legal, ganhei uma magia. Eu vou equipar a magia, testar a magia e usar a magia. Peguei uma arma. Vou pegar a arma, testar a magia e vai. Tipo, obviamente que de acordo com sua build e como você vai ramificando o jogo, você vai ter coisas em suas mãos que você não vai testar. E é uma progressão dentro do power play do jogo.
vai ter coisa também que você não vai conseguir testar com mais eficiência. Você vai pegar uma arma que a nativa sua já tá mais 5, mais 7, e a outra que você pegou, que tem uma mecânica nova, que tem uma ideia legal, você não vai conseguir usar ela, porque você vai ter que upar ela. Beleza, isso é meio complicado. Mas, literalmente, aprende a porra do jogo, cara. Tipo, legal, tô tendo vários tipos de mecânicas na mão. Treina, testa, brinca. É até legal brincar, é até legal explorar. Se eu tivesse jogando Dark Souls, ou Elden Ring, ou outra coisa por conta, a cada novo bagulho eu ia pegar, ia testar, ia ver o que funciona aquilo. Porque eu acho da hora pra caralho fazer isso. Eu a todo power-up que eu gosto, porque eu tenho tempo pra isso. Mas aí assim, eu tenho uma cartada pra jogar na mesa. Eu entendo, eu concordo com o Tucas, inclusive eu entendo quando a pessoa fala, pô, cara, eu tenho faculdade, eu tenho emprego, eu tenho família, eu não tenho tempo de ficar jogando esse jogo, estudar esse jogo. Beleza. Você não quer jogar Dark Souls, você quer dizer que joga Dark Souls. É totalmente diferente, porque... E eu não falo nem porque, você tem que bater cabeça. Não necessariamente essa é a solução, gente. Tipo, você pode... Eu já falei, inclusive, aqui, tem canais, vídeos, inclusive brasileiros, eu já falei aqui até do Tática 10, que o cara faz um ótimo conteúdo explicando como funciona algumas mecânicas de Dark Souls. E, assim, tanto macete, tanto jogo facilmente quebrável que você pode pegar e aprender, é, assim, questão de minutos. Dark Souls 1, o pessoal fala tanto que ele é difícil, é um dos jogos mais quebrados da From Software. Puta que pariu. Questão de 15 minutos, você faz uma build hiper overpower e vai subindo e quebrando o jogo. Não precisa nem necessariamente ser mago, tá? Não, pois é. E tem um outro aspecto. Manda ver. Porque qual que é o negócio? Me incomoda esse negócio de não só a pessoa falar acessibilidade e tal, mas eu lembro que teve um comentário que me incomodou muito, que foi a pessoa falando, mas pra você ver, eu conheço um cara que sabe a lore inteira de todos os jogos, sabe mais que um monte de gente que joga, mas ele não consegue jogar porque é difícil. Isso não é pra ele. Se ele não consegue aprender, se ele não consegue, mesmo depois de dicas ou esses elementos, aprender a jogar o jogo, simplesmente o jogo não é pra ele, porra. Isso tá tudo bem. Tá tudo sabe? bem. Eu, por exemplo, sou um cara que gosta muito de jogo de luta. Eu sou péssimo em todos. Péssimo. Pode perguntar pra um monte de amigo meu, eu apanho todos pelas maneiras mais idiotas do mundo. Eu ainda jogo pela diversão, porque é divertido, eu acho legal. Agora, Dark Souls também eu me divirto, mas é um jogo que eu tenho que entender como ele funciona. E uma dica minha, como uma pessoa que joga isso aqui tem o quê? Mais de 10 anos. É mais fácil você pegar um vídeo de 15 minutos para entender qual é o macete do que ficar batendo cabeça por 3 horas. E talvez não passar. Se você não tem tempo, se você tem tempo e quer ter a experiência... Inclusive, é aquele negócio, se você quer ter a experiência de macetar a cabeça, dá. Se você não quiser, vai pro YouTube. Hoje, inclusive, é uma coisa que... Hoje é o YouTube. Antigamente, revistinha. Pô, não consigo jogar contra. Revistinha. Pô, travei numa parte de Chrono Trigger. Revistinha. Garanto pra vocês, inclusive, Dark Souls hoje em dia é uma franquia que, se você entrar em qualquer... Até servidor de Reddit e fala, tô aprendendo aqui, os caras estão de boa. Sim. Ou é uma... existe, de fato, o clubinho de quem jogou o Dark Souls, mas... se você quiser entrar nesse grupinho, os caras é convidativo, não tem esse problema. Sim. E outra, cara, mas esse jogo não é pra mim. Tem uma coisa que me... Assim, não é que me incomoda, mas entenda que jogar é uma atividade que exige coordenação e entendimento, assim como muitas outras atividades. Por exemplo, vou jogar uma pelada com os brode. Sou ruim pra cacete. Irmão, tu não sabe jogar futebol. Ou você não teve tempo hábil pra aprender a jogar futebol. E você vai ser um perna de pau. Mas você pode se divertir ali com a galera, tá tudo certo. Sabe? Não, mas eu queria me tornar um profissional. Ok, então você vai ter que treinar. Você vai ter que aprender. Você vai ter que, se desdobrar. Então, jogar videogame também existe um certo gap de aprendizado mecânico, né? Coordenação motora,
entendimento, sabe? Também é uma ação, uma atividade que vai exigir um mínimo de você. Caso, obviamente, você queira fazer isso. Você não precisa se você não quiser. Porque não é pra todo mundo, não é pra todo mundo no sentido de você pode escolher não ter essa experiência, não jogar aquele jogo, não jogar aquele estilo de jogo, aquele gênero ou coisa do tipo. Pô, aí você faz o que você quiser da sua vida, sabe? Mas entenda que, tipo, pô, você não vai ficar bom naquilo jogando por 15 minutos. Você não vai fazer isso. Isso daí, pô, é a mesma coisa. Vou jogar CS, vou jogar Valorant. Pô, primeira partida, eu vou chegar, matar todo mundo. Não, você vai treinar por alguns dias até você entender que posicionamento, mapa, arma, pô, é um aprendizado, querendo ou não. É uma atividade lúdica? É uma atividade lúdica, mas também exige um tempo pra você aprender, pra você conseguir tirar o proveito dessa atividade. Jogos são assim, querendo ou não. E Dark Souls, ele só dá um passinho a mais nisso. Ou, na verdade, nem tanto, né? Porque... Nem tanto, sabe por quê? É porque o Souls-like, ele ganhou um holofote de outros jogos que já eram difíceis e essa conversa nem é nova. Porque existe os jogos de luta fazendo isso. Mas jogo de luta tem modo fácil. Há 20 anos atrás, não. Não tinha. Você dava cabeçada na parede. Vou jogar num fliperama, vou jogar um contra da vida. Pau no teu cu. E que te vira. Alguém já jogou os contra antigo? Rapaz, era o Battletoads. Meu Deus do céu, aquilo lá era uma tortura. Então, dificuldade de jogo e aprender a jogar um jogo não é de hoje. E não é do gênero Souls-like. Então, calhou que agora ele ganhou seu holofote. Mas isso daí existe desde que videogame é videogame. É porque tem outro detalhe, tipo... jogos estão na sua infância, principalmente na forma como eles contam a sua narrativa, né? Uhum. Então, quando você pega um próprio Dark Souls, que ele tem uma forma muito diferente de contar a sua história, e ele te coloca não apenas no jogo, mas você mesmo entrando e apanhando porque você tá sendo insistente, porque você não quer aprender. Mas é porque eu não tenho tempo. Você também não quer aprender, porque opção é que não falta. Mas aí que tá. Isso tá tudo dentro de como você avança nesse jogo. Se você quer conhecer mais da história, se você quer entender mais da gameplay, se você quer aproveitar uma arma diferente, você precisa avançar. Só que você não vai avançar se você ficar batendo na cabeça o tempo todo. Isso tá na narrativa do jogo. Você não vai conseguir... A história não vai conseguir avançar se a gente continuar nessa merda desse ciclo. Sim. E aí, olha que ciclo estamos. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive que ver uma conversa dessa de mas o jogo tinha que ter modo fácil. E a resposta é, cara, se tem eu não vou jogar porque eu sinto que isso não tem nada a ver com o jogo. Se você quer só pra dizer que jogou o jogo, tudo bem, mas eu não vou jogar. Pois é. E o chat deu um exemplo maravilhoso. Vai jogar xadrez. Vai jogar xadrez. Vai, joga xadrez. Joga xadrez pra você saber o que é tomar uma surra na tua cara por você não saber jogar o jogo. Nossa senhora. Xadrez é a porta de entrada do inferno pra você sofrer bullying. Pra você se sentir um bosta. Pra você se sentir uma pessoa sem intelecto. Você pega xadrez, primeiro já tem que decorar as peças. Aí você pega alguém que já tem alguma noção e vai jogar contra você. Você vai tomar uma surra, irmão. Mas tu vai tomar uma surra. E xadrez é um dos jogos mais, assim, diretos ao ponto. Então, se até ele exige uma curva de aprendizado, jogo eletrônico também vai. Então, cara, pelo amor de Deus. Mas não tenho tempo. Ok. Mas você quer usar o pouco tempo que você tem pra aprender o negócio e ir? Porque você vai ter que fazer isso. Não tem condição, cara. Até Candy Crush, você vai gastar tempo pra aprender aquela merda. A menos que você use moedinha, mas enfim. Só um negócio, o pessoal falou, Yu-Gi-Oh! Também é um exemplo. Não, porque até o profissional tem vezes que não lê a carta e não sabe o que tá acontecendo. Pois é, mas aí é problema de interpretação de texto.
minha visão a respeito dos diversos pontos que a galera levanta quando esse assunto ressurge. Até mesmo ali na parte da história da concepção do Demons, eu tive que dar uma bela resumida pra poder ir ao ponto central, que foi o perrengue que o Miyazaki passou pra poder manter a sua visão sobre o jogo. Até porque, como eu disse lá no começo, dificilmente essa discussão termina com um lado concordando com o outro. Só surgem mais argumentos pra alimentar uma discussão que eu, de fato, acho bem interessante. Finalmente, e você? Qual a sua opinião nesse mar de Eu também polêmica, acho. de dificuldade? É porque, inclusão? de novo, a palavra ter modo easy, ela resume uma conversa muito grande. Do porquê que é o easy, o que significa um modo easy, ou como é implementado. Porque eu falei, cara, tem jogo que não sabe fazer dificuldade de jogo. Tem jogo que, beleza, muito fácil, literalmente aperta 3 botões e eu zerei o jogo. Tem jogo que eu coloco no difícil, literalmente eu fico meia hora apertando a porra do bolinha até quebrar o meu controle, porque o bicho tem HP demais. E aí depende do jogo. Cara, tem jogo que é mecânico. Vai, um bom exemplo. Nier Automata, você não vai jogar no modo difícil. Por quê? Porque não é justo. Não é um jogo pensado pra ser assim. O jogo, ele quebra, ele assim, degringola quando você coloca no difícil. Degringola, porque nenhuma fórmula de dano faz sentido. Os bichos dá dano demais, você dá dano de menos, tem bicho que os hits não faz sentido, só não funciona, e tem jogo que, você joga o jogo difícil e você fica lá meia hora perdendo bolinha, vai, oh meu Deus, o bicho não perde HP, e vai. Ou o contrário, sabe? Tem jogo que, o caso que eu até comentou aqui, jogos da saga Batman Arkham e Spider-Man, jogam no mais difícil e parece uma do easy. Mas é porque a ideia desses jogos é você ser o herói. Você é o cara que vai estar cercado de 20, 30 nego, e você vai espancar todos em 5 minutos, porque você é o Batman, você é o Homem-Aranha. Aqui é tipo, beleza, você é o grande escolhido de um mundo fudido. Você é fudido. Você vai enfrentar um monte de gente que, mesmo estando fudido ou não, ainda é um dos principais nomes. É Bed of Chaos, Nito, Gwyn. E você vai apanhar. Porque você é só um cara que tá chegando agora. Sim. Cara, e é uma coisa que o pessoal não leva em consideração quando fala. É uma coisa que o Tucas colocou aqui como um ponto sobre a arte. Também tem isso. Você fazer a narrativa emergente da história também é sobre isso. Pô, legal, eu vou fazer um jogo de determinada temática. Eu vou tentar transmitir mecanicamente essa temática, esse ambiente, essa sensação pro jogador. Em Dark Souls, eu sou um fudido no mundo fudido. Você é um fudido! Lide com isso! Você é um bosta! Você vai conseguir progredir, mas inicialmente você é um bosta. E mais importante, que isso tem muito no Dark Souls 3, você é só mais um. Tem essa também. Você é o cara que tá vindo aqui reacender a chama depois de ter falhado. E outros já tentaram assim como você e falharam. Você é só mais um que tá tentando mais. Pois é. Tipo, Devil May Cry, você é um matador de demônio. E você tem uma espada e 2 pistolas, e você é foda. E o jogo é pra isso. Pô, eu tô me sentindo empoderado, tô fazendo piruleta, matando bicho de ponta cabeça. O jogo é sobre isso. God of War, eu sou o matador de deuses. Ok? Você vai ganhar esse papel empoderado. Ou que vai acender e vai matar os bichão e vai ter muita violência. O papel é a ideia temática, é a narrativa do jogo. Cada um vai ter sua proposta, cara. Cada um vai ter a sua linha de evolução ou a sua linha temática. E aí vai da inteligência ou do conhecimento dos desenvolvedores de conseguir fazer aquilo ser palpável até dentro da gameplay. Por isso que um pouco se fala, mas é algo extremamente difícil, que é o game design. É o level design do negócio. Como que você vai conseguir harmonizar narrativa, gameplay, dificuldade, ambientação, música, arte? Como que você vai, embrenhar tudo isso e criar uma experiência? E aqui a experiência tem até uma intenção. Porque quando você está criando um jogo difícil, um jogo que ele exige que você aprende, cara, você vai criar, você também está colocando isso no papel. Recentemente, por exemplo, não tão recentemente, porque o jogo já tem uns tempos aí, eu joguei Dead Cells. Eu joguei um bom tempo Dead Cells.
Que jogo do inferno. Um jogo do inferno, porque chega no momento que a curva de aprendizado vai tomando um gap tão grande que você fala, porra, eu não consigo mais jogar o jogo. Porque começa a aparecer debuff mais em cima de debuff, o bicho olha pra você e espirra perto de você, você tá morto. Mas porque o jogo vai crescendo e ele tem essa dificuldade inerente a ser até não é nem um Souls-like, é um roguelike. E os buffs que você vai ganhando, se você não souber combar, pelo amor de Deus. E depende do jogo. Tipo, jogo de corrida. Hoje em dia eu acho que os jogos de corrida estão mais acessíveis. Oh, meu Deus do céu. Credo. Daí Mas já é uma proposta de gênero. Tipo, tô falando realmente de narrativa, sabe? O Dark Souls e God of War são jogos de ação, mas são bem diferentes um do outro. Porque eles têm uma proposta bem diferente. Sim. O principal de tudo é, beleza. Eu quero ainda assim um modo easy, porque eu quero dizer que joguei essa franquia, eu quero falar que joguei. Beleza. Sabe o que eu acho que vai acontecer no modo easy de Dark Souls? Caso venha a ter? Eles vão, no melhor dos casos, vão tirar um ou outro inimigo do mapa e vão colocar mais souls pra você ganhar e os inimigos ficar com menos HP. Dito isso, todos os macetes deles serão os mesmos. Ou seja, ao invés de vocês demorarem 3 horas e desistir, vocês vão demorar 3 horas pra passar e apanhar pras mesmas armadilhas, seus idiotas. Agora eu falo isso porque eu penso assim, por que vocês querem um elemento mais difícil, um elemento de modo easy, ou mais facilidade nesse jogo? Acessibilidade, como os caras querem chamar, que não é. Sendo que a essência desse tipo de modo é exatamente, vai tomar mais dano ou vai ganhar mais vida. Vai ganhar mais recompensa. Mas o macete, a gameplay, serão os mesmos. Você vai apanhar da mesma forma. Pois é, por isso que, tipo, cria esse âmbito de artificialidade na progressão da história do jogo, porque tem jogo que ele é mecanicamente não tão polido que o fato de, às vezes, ele ter mais HP, ele só torna mais punitivo. Não tô nem dizendo isso. Eu tô falando que num modo fácil de Dark Souls, você ainda continua sendo um modo difícil pra você. Sim, isso sim. Porque, beleza, eles estão apanhando mais e eu tô ganhando mais XP pra upar. Sim, as armadilhas vão ser as mesmas. Eles não vão alterar o level design de Blighttown, por exemplo, do que é o pântano do Dark Souls 1, só pra facilitar a tua vida. Não, eles vão continuar atacando veneno na tua bunda e você que se vire. Isso não vai mudar. Eu duvido muito que mudaria. Porque, no melhor dos casos, eles vão tirar um ou outro inimigo do mapa. Mas as armadilhas, o gimmick do mapa, o moveset do bicho, vai ser o mesmo. Você vai apanhar do mesmo jeito. Por quê? Porque você não quer aprender. Por isso que eu tô falando. Para com essa porra dessa mania de eu quero dizer que jogo Dark Souls e vai tirar 15 minutos, 10 minutos, só pra ver como você passa de uma área. Te garanto, vai ser melhor do que você bater cabeça e ficar chorando no Twitter depois. De fato. Mas é muito difícil para as pessoas procurarem entender e conhecer o jogo, cara. Hoje em dia, inclusive hoje em dia, né? Internet tá aí pra isso, YouTube tá aí pra isso. Cara, eu quero aprender um joguinho, eu quero aprender um macete, eu vou aprender... Cara, não é só pra Dark Souls, é pra qualquer coisa. Quero ver como que abre aquela área secreta. Quero um tutorial pra me explicar como faz cada... Mano, a internet tá aí pra isso. Literalmente tá aí pra isso. Então, Jesus amado. Pessoal, eu te ensino a fazer speedrun hoje em dia. Que é uma coisa assim, maluco. É coisa de doido. Jesus. Eu não sou desse mundo, não. Só sou de... Ironicamente, só sou um jogador casual. Ai, meu Deus. Deixa eu ver, tem mais alguma coisa aqui? E visão Eu acho que é criadora. só... Conta pra mim aqui Jabá. embaixo nos comentários. Momento jabá. Aqui quem fala é o Tucas. Me segue aí no Instagram que eu tô colocando alguns cortes de vídeos por lá e a gente se encontra num próximo vídeo. Tchau. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. O Nerd Crônico é um canal independente e conta com uma campanha no Apoia-se que é fundamental pra manter a produção. A partir de... Beleza, então, quem não conhecia o Nerd Crônico tá aí, vou deixar os links aqui na descrição. Excelente vídeo, inclusive. Vídeo maravilhoso, pegou pontos muito legais
de trazer a conversa desde o começo, de explicar, olha, vamos entender o começo de Dark Souls, como começou esse bagulho, quem que são as mentes por trás disso, como que se originou o jogo, isso é super interessante. Não conheci, inclusive, essa história, eu gostei bastante de como ele explicou. E, bem, querendo ou não, esse assunto, cara, ele é amplo. Se quiser, tipo, minerar esse assunto da forma certa, ele é muito amplo. Porque, como a gente já falou, tem muitas arestas quanto a âmbito de dificuldade, proposta, ritmo, gameplay que um jogo pode trazer. E é um universo extremamente amplo, muito rico, muito mais legal falar de jogo do que anime. Não, brincadeira. Depende do jogo. Você quer realmente pegar pra falar de joguinho e filme? É isso mesmo que você quer? Meu Deus do céu. É uma dor diferente. Ai, meu Deus. Mas isso. Esse foi um react dos nossos moldes de mais de 1 hora de conversa sobre um filme. Um filme, não. Um vídeo que a gente faz. Não, a gente faz um vídeo virar um filme, né? Porque, meu Deus do céu. Mas é isso. Se vocês gostaram do vídeo, /filme, deixa o joinha, compartilha com todo mundo. Se você não, seja muito bem-vindo aqui no Chá de Trovão. A gente faz live de segunda a sábado a partir das 2. E é isso aí. Ficando por aqui. Um bom anime e até o próximo.